Existe, a primeira pergunta, né, Isaura? Existe solução para os problemas econômicos? Existe, é. Sabe qual que é o primeiro pensamento, a primeira aceitação que a gente tem que ter para resolver problemas econômicos, crises econômicas, problemas financeiros? Sabe qual que é o primeiro? É você aceitar dentro do seu coração que a crise não existe, que o problema econômico não existe, que o problema financeiro não existe. Isso não tem existência verdadeira. É criado pelo ser humano. Inclusive, a palavra crise, vou até escrever aqui para você, ó, pegar um papelzinho aqui. Se você pegar a palavra crise, vou escrever grandão aqui, ó, crise. Tá vendo aqui? Sim. Se a gente vir aqui na palavra crise e suprimir, jogar fora o S, o que fica agora? Cria. Então, é só trocar a palavra crise para criar coisas. Inclusive, as grandes fortunas, os grandes empreendimentos, as grandes empresas, todas elas foram criadas em momentos de crise. As grandes descobertas, os grandes despertares, todos eles aconteceram em tempo de crise. Foi aí que as pessoas começaram a se desenvolver. Por exemplo, estamos passando num momento ímpar da história do mundo, talvez, que um negócio invisível acovardou, amedrontou todo mundo. Ninguém vê o vírus. Você já viu o vírus em algum lugar aí a olho nu, hein? Não, de forma alguma. Sabe por que ele é invisível? Porque ele não é físico, ele é uma ideia. Só que aprisionou todo mundo em casa, tem gente com depressão, tem gente com problema, tem gente maluco por causa desse vírus. Só que ao mesmo tempo, criou-se um leque de oportunidade para muitas outras pessoas. Tem gente, Enio, faturando horrores, faturando milhões de reais, nesse momento em casa. O cara sem funcionário, sem nada, só ele, um celular, um computador em casa, faturando milhões. Posso te dar exemplos aí vários. Tem um cabra aí, depois vocês seguem, chamado Pablo Marçal, por exemplo, que o cara faturou mais de 220 milhões de reais no ano de 2020, no ano de pandemia, fazendo curso e ajudando pessoas pela internet. Tem dezenas de pessoas faturando muitos milhões aí. Neste momento, onde está o problema econômico? O problema econômico está na mente das pessoas, na mente iludida das pessoas. Então, as pessoas trazem isso dentro delas desde jovem. Se você pegar, sabe qual foi o pior período da história, se você for analisar? Sabe qual foi o pior período que teve mais gente desempregada no mundo da história? Foi quando teve a primeira Revolução Industrial. Quando saiu do artesanato para a máquina. Ali causou um caos no mundo. Só que ninguém fala disso. Sabe quantos por cento chegou a ter? Chegou a ter 35% do povo do mundo desempregado. Nesse momento, com pandemia e tudo, não tem 35% do povo desempregado. Se eu não me engano, não tem nem 20%, acho que está 19%, 18,5%, 19%, eu acho. De pessoas no mundo desempregadas. Mas aí o pessoal toca o terror na terra, porque tudo é mente, bota um medo desgraçado nas pessoas, e as pessoas ficam sofrendo, aprisionadas em casa no seu próprio ego. Porque isso também é ego, viu, Enio? As pessoas ficam em casa por ego, por medo. Deixa de fazer o que tem que ser feito para ficar em casa, reclamando, fazendo parte do grupo dos muquerelas. Lembra do grupo dos muquerelas? Aquele povo que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, que lamenta o tempo todo. Veja bem, são pessoas que vão passar a vida reclamando. E na verdade não é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem que acreditar, aceitar a verdade. A verdade é que o problema econômico não existe. O problema econômico não é físico, não é dinheiro, não é bens materiais. O problema econômico é uma questão mental. Está dentro de você. É a mente que leva as pessoas a ter problemas econômicos. Simples assim. Se você cuidar da sua mente, se você melhorar o seu recipiente mental, se você aceitar a sua missão verdadeira aqui na Terra, o seu propósito verdadeiro, e trilhar um caminho, seguindo ele, você resolve qualquer situação financeira. Quando você coloca o seu plano em prática, a sua ideia em prática, o seu objetivo principal em prática, aquilo que faz o seu coração cantar, aquilo que faz você ficar feliz, você, primeira coisa, o primeiro ganho que você tem é que você não é fraco, não é qualquer vento que te derruba. E você vai persistir porque é o que você gosta de fazer. E quando você faz aquilo que é a tua missão verdadeira, sabe o que acontece? Não existe crise. Você vai continuar a jornada e em algum momento tu vai ficar rico, inclusive. Olha só, você vai ter algumas dificuldades, que é normal do ser humano, mas você vai passar por todas elas, vai ganhar algum dinheiro naquele primeiro momento para suprir as necessidades. E se você continuar a jornada, botando em prática aquilo que verdadeiramente é o seu propósito dado por Deus, que todos nós temos um talento, um talento único. Vou falar isso a vida inteira, as pessoas não têm 10 talentos. As pessoas têm um talento verdadeiro. As pessoas, elas podem desenvolver várias habilidades, várias coisas, aprender a fazer várias coisas. Podemos
para chegar no meu objetivo, é aprender a fazer muitas coisas. Por exemplo, o meu talento verdadeiro é falar com gente, é ensinar pessoas, é ser empreendedor, é gostar de criar coisas novas, é fazer coisas diferentes. Esse é o meu talento. Só que para eu atingir tal objetivo, que é vir aqui falar na câmera para você, por exemplo, nós dois juntos aqui, eu tive que aprender a fazer programação, a aprender a editar vídeo, eu tive que aprender a colocar esse vídeo na internet, eu tive que aprender a fazer um monte de coisas que não são as minhas habilidades, que elas não faziam parte de mim e nem é o que eu quero fazer. Só para você ter uma ideia, eu faço porque é necessário fazer. Mas se eu tiver uma maneira de fugir, eu fujo. É que tem hora que não dá, mas se eu tiver, por exemplo, tem coisa que nem dá para delegar tudo, mas se eu puder, eu delego tudo porque não é o que eu gosto de fazer, mas eu faço, aprendi a fazer até para ensinar. Ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro na frente do computador, quase nem almocei, saí da empresa aqui correndo, do escritório correndo para ir para casa, porque quando foi meio-dia, a rede aqui, não sei se você ficou sabendo, né, como você faz parte da empresa, a rede da NET aqui na Avenida Viracorinha caiu tudo. Todo mundo aqui na avenida ficou sem internet. Eu saí correndo para ir para casa. Ontem quase não tive tempo de comer, por exemplo. Passei o dia inteiro na frente do computador ensinando os nossos alunos a configurar as campanhas dele para o nosso lançamento agora do dia 7 ao dia 11 de junho. Veja, esse é um trampo que eu faço, que eu aprendi a fazer, não é porque eu amo fazer. Não, eu aprendi a fazer porque é necessário fazer. Eu preciso disso para atingir o meu objetivo, que é mais pessoas aprenderem a mudar de vida por meio dos meus treinamentos. Tá aí o pessoal da Naturais Supravida, que é o Louri e a sua esposa, ele pode escrever aí, por exemplo, agora, no chat, que ontem, por exemplo, com ele, eu fiquei 3 horas e meia. Diga aí, Louri, se eu estou mentindo sozinho. Ajuda eu a mentir aqui pro pessoal. Se é verdade ou não. Eu passei ou não 3 horas com você ontem no sistema, mostrando para você como é configurar a tua campanha, como é que você coloca a tua imagem de forma boa na rede social, etc e tal. Conta pro povo se foi verdade ou não. Veja, só com ele foram 3 horas. 3 horas e pouco, quase 4. A gente começou a mentoria, era 10 da manhã e terminou 1h30 da tarde. E terminou porque eu saí correndo, porque a internet acabou. Veja você. As pessoas precisam entender que a crise ela não existe. Nesse momento é o momento que a gente mais está trabalhando, inclusive. De problema econômico. Então, os problemas econômicos, para resolvê-los, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar no nosso coração. Problema econômico não existe. Problema financeiro não existe. O que existe é uma mente iludida, uma mente embaçada. Pessoas que estão fora de propósito. Pessoas que estão andando pelo lado contrário. O talento do cara é ser músico. Mas o cara talvez nem por culpa dele, por influência do pai, da mãe, etc e tal, que falou assim, ó, você tem que trabalhar porque música não dá dinheiro não, rapaz. E música para poucas pessoas não é para você. Já corta o barato do moleque ou da menina no primeiro momento. Aí você ocultou o talento do filho, ele vai lá para a padaria, trabalhar de balconista de padaria, porque ele vai fazer uma coisa que ele não gosta de fazer, não é o que ele quer fazer, não é o que ele tem habilidade de fazer, e vai ficar sofrendo a vida inteira, até que um dia, quiçá, alguém possa fazer o tão sonhado ou o tão famoso despertar da consciência dessa pessoa e mostrar para ela que ela verdadeiramente tem como mudar. Cara, mas até isso chegar, pode demorar muito. Tem gente que morre, hein, e não chega nesse ponto. Porque foi colocado na mente da pessoa que ela tinha que mudar, que ela tinha que ser empregado, por exemplo. A palavra emprego é a desgraça da humanidade, sabia? Emprego é a desgraça da humanidade. Olha, ele colocou aí, ó, é verdade, meu amigo. Ficamos até as 13h30. Olha aí. Por quê? Porque esse é o objetivo. Então eu estou fazendo algo que não é o que eu amo fazer ali, mexer na tecnologia, por exemplo. Teve uma época da minha vida que eu achei que eu ia ser um cara da tecnologia, sabia? Porque como eu trabalhava com tecnologia, inclusive entrei na faculdade e fiz 6 meses de faculdade de ciência da computação. 6 meses depois, eu falei, não é isso que eu quero. E tranquei a faculdade. Parei. Sabe quanto que eu voltei a estudar, hein? Quando eu já tinha quase 40 anos de idade. Foi quando eu voltei a estudar, que aí foi quando eu fiz publicidade e propaganda e fiz teologia. Porque aí é o que eu verdadeiramente gostava. Olha só que interessante. Porque eu queria fazer aquilo que meu coração ficava feliz, não o que os outros falavam para eu fazer. Eu, desde pequeno, faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu sempre fui tratado na minha família como se eu fosse um rebelde, porque eu não ia pelas ideias do meu pai e da minha mãe. Eu tinha as minhas próprias ideias. Tanto é verdade que eu sou o primeiro filho do meu pai, de 5 filhos e 4 meninas. Eu sou o primeiro e o único homem. Depois de mim foram 4 meninas. E quando eu completei 13 anos de idade, eu tinha feito a 4ª série do primário.
E aí eu falei pro meu pai assim, pai, eu preciso continuar estudando. Sabe o que meu pai falou quando eu tinha 3 anos de idade? Filho, você não vai poder estudar mais. Como assim, pai? Ela não vai poder, por 2 razões, ele falou. Primeiro, a gente morava na fazenda, né? Aqui na fazenda aqui na fazenda não tem escola para continuar. Só vai até a 4ª série. Para você estudar, você tem que estudar na cidade. Para você estudar na cidade, você tem que ficar na casa de parente. Filho meu não fica na casa de parente, portanto você não vai estudar. E eu com 13 anos de idade prometi para o meu pai, se o senhor me deixar eu estudar, quando eu tiver 18 anos eu vou embora, porque eu vou estudar sim. Meu pai não acreditou naquela conversa. Quando eu tinha 18 anos e 4 meses, isso aconteceu no dia 8 de maio de 91, eu já estava aqui em São Paulo. Desobedeci o meu pai e vim atrás do meu objetivo, que era estudar, me desenvolver, porque eu sempre tive esse papo de falar com pessoas. Eu sempre gostei de vendas, eu sou vendedor desde criança. Tem até uma história engraçada, que quando eu tinha mais ou menos de 16 anos, 17 anos, a gente plantava, não sei se você conhece banana Maranhão? Banana Maranhão, você conhece? Não conheço. Essa banana Maranhão, ela também é chamada banana de 7 pencas. É um tipo de banana da terra, só que ela não tem um cacho grandão. Ela tem exato 7 pencas no cacho. Só que as bananas chega a ficar com 50 centímetros de tamanho, grande. E eu pegava essas bananas e ia vender na cidade vizinha, colocava no lombo do burro, ia a pé, ia vender todo domingo essas bananas. Inclusive, e eu fiz, sabe o que eu fazia? Era na feira. Ao invés de ficar ali na feira esperando o pessoal comprar, eu conversei com todas as pessoas que gostavam das minhas bananas e falava assim, ó, quantas bananas vocês querem por semana? As pessoas chegavam e falavam, eu quero tantas dúzias. E aí o que eu fazia? Pegava a minha carga de banana, ao invés de ficar lá na feira esperando vender, chegava na feira, entregava as bananas para todo mundo, fiz uma clientela e aí ia passear, com 16 anos de idade. E aí tinha uma história engraçada. Sabe como é que eu fiquei conhecido na cidade? Chama Campos Sales. Hoje é Lucaia, lá na Bahia. Eu fiquei conhecido como o menino da banana de metro, que a banana era grandona. Veja você, então a crise, ela não existe. Ela é mental. Se você coloca o teu talento para funcionar, não existe crise. Então esse papo de falar, esse papo de conversar, é desde pequeno que eu tenho isso dentro de mim. Então pode acontecer a crise que quiser, nós sempre vamos inventar coisas, e vamos continuar, não tem crise para nós. Voltando, aonde está a crise? Primeiro, na mente iludida. Segundo, aceitar que a crise existe, sendo que ela não existe. E terceiro, a obediência exagerada de não colocar em prática aquilo que é o seu verdadeiro talento. E você ser um Maria vai com as outras, um boi de manada. Sabe o povo que anda como rebanho? Ê, vida de gado, um povo marcado, povo feliz. As pessoas estão indo para um matador o tempo todo, seguindo que nem carreira de formiga, uma atrás da outra cega, sem saber o que fazer. Hipnotizadas. Então as pessoas precisam sair da hipnose coletivas. Então essa nossa live de hoje, o principal objetivo é deshipnotizar as pessoas. Resolver problema econômico é sair da hipnose coletiva, é sair das crenças limitantes, que elas não existem. Crise não existe. O que existe é pessoas fora de propósito. Existem pessoas que não fazem o que tem que fazer. Existem pessoas que não desenvolvem os seus talentos. E daí vem a crise. Porque toda vez que você faz alguma coisa que você não gosta, você vai fazer triste, vai fazer chateado, de cara feia. E qualquer situação ruim que tiver, você vai parar no meio do caminho porque você não gosta. Você vai dar uma desculpa porque você não gosta. Basicamente é isso. Crise não existe. É conversa fiada. Crise está na mente iludida das pessoas. Tá bom? Tá aí respondida a sua primeira pergunta.